o Feng Shui ele é uma técnica milenar chinesa para melhorar as energias dos ambientes, né? Eliminar as energias ruins e trazer mais energias boas. Então, é uma técnica há muitos e muitos anos utilizada pelos chineses, que foi trazida para o Ocidente pelo mestre Thomas Lin Yan. Ele criou uma escola de Feng Shui que a gente estuda aqui e que eu ensino para vocês, tá? Mas é o seguinte, quando eu comecei a ensinar o Feng Shui para outras pessoas, eu comecei a perceber que muitas pessoas tinham muitas dúvidas. Como que eu vou decorar tudo? Como que eu vou saber o que eu tenho que fazer? O que eu não tenho que fazer? Como que vai ser, né? Essa aplicação está muito confuso. E aí, como forma de desmistificar o Feng Shui, eu falei assim, vou criar um método, né? 4 passos para aplicar o Feng Shui. E aí foi o que eu cheguei no método Olhe. Então, esse método é o método que eu criei para aplicação do Feng Shui. São 4 fases. O de observação, L de limpeza, H de harmonização e I de intenção, né? Então, existe, claro, técnicas dentro de cada uma dessas fases, mas para você saber qual que é a harmonização, qual que é a correção, qual que é o cômodo da sua casa, a harmonização inteira da sua casa, se você seguir esses 4 passos, observação, limpeza, harmonização e intenção, está garantido que você está transformando as energias da sua casa e os resultados vão ser incríveis, beleza? Hoje eu vou explicar para vocês, vou dar uma aula sobre 7 coisas que você pode aplicar na porta de entrada da sua casa para melhorar as energias. A porta de entrada da nossa casa é uma coisa muito que a gente olha com muito carinho e com muito cuidado, tá? Por quê? Porque ela é a fonte de energia Qi da nossa casa. Então, no Feng Shui, a gente trabalha com o principal objetivo, que é fazer o Qi fluir por todo o nosso ambiente, por todos os cantinhos atrás do nosso ambiente. Qi, para quem não sabe, é a energia vital, tá? É a energia que a gente quer que flua nos nossos ambientes, que faz as coisas fluírem com mais leveza, com mais alegria, com mais harmonia, né? Então é essa energia, a energia boa, a energia vital, que faz a gente viver e que também traz vida para os nossos ambientes. Então essa é a energia Qi, tá? Energia escreve C-H-I, beleza? E a energia Qi, ela entra nos nossos ambientes pela porta de entrada. Então, quando a gente entra em casa, a gente entra pela porta de entrada e a gente leva essa energia Qi para dentro do nosso ambiente, né? Então, é a energia que a gente carrega vital dentro da gente, a gente entra no nosso ambiente e ele se enche dessa energia vital, né? Por isso que casa abandonada, ela fica nítido que aquela casa não tem vida, não tem pessoas morando ali. Você não sente essa energia de que alguém mora ali, que alguém convive naquele espaço. Ela é uma casa abandonada, ela não tem essa energia vital das pessoas, dos animais, as plantas morrem, né? Não existe essa vida lá dentro daquele ambiente, tá? Então, isso é a energia Qi. Então, quando a gente abre a porta da nossa casa, a gente está enchendo ela de energia Qi. E, teoricamente, essa energia Qi era para fluir por todos os nossos ambientes, oxigenar todas as partes da nossa casa, ativar todas as energias boas. Não é assim que acontece, mas a gente estuda o Feng Shui para garantir com que isso aconteça. Identificar as situações ruins que estão impedindo o Qi de fluir pela nossa casa, consertar e ativar ainda mais, cada vez mais, essa energia Qi dentro dos nossos ambientes. Então, isso é o Feng Shui, beleza? Mas hoje a gente vai se focar na porta de entrada, nessa entrada do Qi, que ela é muito especial, é onde entra o Qi. Se tem problemas na porta de entrada, o Qi nem entra na sua casa. Então, não vai adiantar você harmonizar. Vai adiantar, claro, né? Tudo que você faz melhora. Mas se a tua porta de entrada estiver prejudicando alguma coisa, vai estar prejudicando tudo dentro da sua casa, porque você já está prejudicando a entrada do Qi na sua casa, né? Então é uma coisa muito importante da gente focar, da gente dar bastante atenção, cuidar se não tem nada atrapalhando, ativar, porque isso aí vai estar convidando muitas energias boas para dentro da sua casa. E aí, quando tem energias boas dentro da sua casa, você se sente com saúde, os seus relacionamentos fluem melhor, mais harmoniosos, as pessoas se sentem mais ativas, com mais disposição, menos dores no corpo, conseguindo dormir, conseguindo descansar, enfim, né? Envolve isso.
influencia nas 9 diferentes áreas da nossa vida. Por isso que a gente tem que cuidar tanto da porta de entrada e por isso que eu resolvi trazer esse tema para vocês, beleza? Então, o que a gente tem que ter na nossa porta de entrada? Eu trouxe aqui 7 coisas que você pode fazer na sua porta de entrada que vão estar atraindo melhores energias para a sua casa, para a sua porta de entrada e, consequentemente, para a sua casa, tá? Então, como que funciona, tá? A nossa porta de entrada da nossa casa, vocês têm que enxergar que ela é a nossa visão para o mundo. Então, quem passa, indiferente se você mora em apartamento ou se você mora em casa, quem passa na frente da sua casa não sabe o que tem lá dentro da sua casa. Não, ela pode até imaginar, mas ela não sabe o que tem. Mas a pessoa tira conclusões pela forma como é a sua porta de entrada. É igual que a gente fala, né? Julgar um livro pela capa. A nossa porta de entrada é mais ou menos isso, julgar um livro pela capa. Quando a gente mesmo, né? Quando a gente se arruma, a gente é julgada de uma maneira. Quando a gente não se arruma, a gente é julgada de outra. Se a gente tem uma cara de metida, a gente é julgada de uma maneira. Se a gente tem uma cara de simpática, a gente é julgada de outra maneira, né? Inclusive, essa é uma coisa que já me falaram muito, que eu tenho cara de metida. Então, quando as pessoas passam na frente de um local, elas não sabem o que tem lá dentro, mas elas julgam o que tem lá dentro pela porta de entrada, né? Natural, quando a gente passa na frente de uma loja, a gente não sabe necessariamente como que é dentro da loja, mas a gente olha a porta de entrada e já consegue meio imaginar como que é. Se a gente passa na frente de uma casa, a gente não consegue imaginar como é lá dentro, né? Mas a gente julga pela porta de entrada. É isso que a gente tem que levar em consideração, isso que a gente tem que saber. Então, por que a gente tem que cuidar tanto da nossa porta de entrada? Porque ela é a representação da nossa vida, a nossa representação para o mundo afora, beleza? As pessoas, elas podem até julgar a gente, mas a gente pode meio que definir o que elas vão julgar da gente, né? Por exemplo, se eu sair de casa, né, com a cara fechada, se eu sair de casa assim, ó, e andar na rua assim, o que a galera que olhar para mim vai julgar? Que eu sou uma pessoa brava, uma pessoa fechada, uma pessoa que eu nem quero. A pessoa, às vezes, pode até querer vir conversar comigo, mas ela vai me ver assim, ela vai falar, acho que hoje não é um dia de eu conversar com a Bruna, porque eu tô mostrando na minha expressão de que tem alguma coisa me incomodando. A pessoa não sabe se eu sou sempre assim, ou se eu tô aquele dia assim, mas se ela vê assim, ela já pensa 2 vezes antes de vir falar comigo, né? Por quê? Porque eu tô demonstrando na minha cara alguma coisa. Agora, se eu já chego num lugar e tô assim, ó, por mais que eu não esteja sorrindo, mas que eu esteja com a cara aberta, eu já tô demonstrando que eu tô aberta para uma conversa, que eu tô aberta para a pessoa perguntar como é meu nome, quem sou eu, com o que eu trabalho, né? Então, eu já estou mais aberta. Só de uma simples expressão, eu já digo se eu estou aberta para ter uma conversa com uma pessoa ou não, beleza? Então, é isso que a gente demonstra através da nossa cara. E através da nossa porta de entrada, é exatamente a forma como a gente se reflete para o mundo afora. A nossa casa, ela representa as nossas energias, ela influencia nas nossas energias e as nossas energias influenciam nas energias da nossa casa. Então, tudo na nossa casa, a forma como as coisas são dentro da nossa casa, representa em todas as horas da nossa vida, né? Que bloqueios na nossa casa geram bloqueios na nossa vida, que a gente sentar de costas para a porta de entrada, a gente começa a ficar de costas para as oportunidades, de costas para as informações da nossa vida, que a gente ter áreas faltantes na nossa casa gera falta de energias de determinadas áreas na nossa vida. Então, tudo que acontece na nossa casa se reflete na nossa vida. E se a nossa porta de entrada demonstra que a gente não está bem, de que a nossa casa é mal cuidada, de que a nossa casa não está convidando outras pessoas para entrarem, é isso que a gente vai refletir para as diferentes áreas da nossa vida. Então, você não se importar com a sua casa, não convidar o Ti para entrar na sua casa, não arrumar a sua porta de entrada, é como se você estivesse demonstrando para o mundo afora que você não está aberta para as novas oportunidades, para os novos amores, para os novos amigos, para as coisas que querem chegar até você. Às vezes, as pessoas até querem chegar em você, as oportunidades querem chegar em você, só que pela tua porta de entrada, você está demonstrando que você está assim, ó. Você não está convidando. Você pode até lá dentro estar pensando assim,
Poxa, queria tanto que surgisse uma oportunidade, queria tanto que alguém viesse falar comigo, queria tanto encontrar um amor novo para minha vida, queria tanto fazer novas amizades. E você lá tá pensando assim, né? Queria isso, queria aquilo, só que a tua cara não tá demonstrando isso, você tá mostrando o contrário na tua cara. Então a gente cuida da nossa porta de entrada para ela realmente estar condizendo com o que a gente quer atrair para nossa casa e, consequentemente, para nossa vida. Entendido? Quais que são as 7 coisas que você pode fazer na sua porta de entrada? Primeiro de tudo, deixa eu pegar aqui a minha ferramenta. Peraí, galera, peraí, não vou embora. Vou deixar a minha mão aqui para vocês saberem que eu tô aqui, tá? Voltei. Tava só pegando um negocinho que ficou para lá. Então é o seguinte, ó. Agora eu tenho uma caixa de ferramentas. Deixa eu até mostrar para vocês. Olha só que chique que eu tô. Ó, então, primeira ferramenta que saiu aqui, vamos falar sobre ela. Aqui, ó, isso aqui é um baguá, tá? Existe o baguá, que é a ferramenta que a gente aplica para descobrir onde que são as 9 áreas da nossa vida na nossa casa. E existe esse baguá, que é a decoração, né? É um baguá de decoração, beleza? Esse baguá, particularmente, ele é o baguá do céu posterior, tá? Existem 2 tipos de baguá. Existe o baguá do céu posterior e existe o baguá do céu anterior. Eu ainda não estou aqui com o meu baguá do céu anterior em mãos para demonstrar para vocês. Eu tenho um, mas ele está sendo utilizado, daí eu não tirei ele. Ó, esse aí é o baguá do céu anterior. É esse aí que a gente usa na nossa porta de entrada, para o lado de fora da casa, tá? No caso, você não vai colocar no portão. O baguá a gente coloca na porta de entrada, tá? Na porta de entrada da casa, não no portão. Então, você pode colocar o baguá em cima da sua porta de entrada. O baguá que usa na porta de entrada para o lado de fora da casa é esse que está na imagem, o baguá do céu anterior, tá? O que a gente usa dentro de casa é o baguá do céu posterior, que é esse que está na minha mão. Qual que é a diferença de um e de outro? Não é aqui a madeira, que um é branco e o outro é marrom, tá? Indiferente, tá? Pode ser baguá do céu posterior com a madeirinha marrom ou baguá do céu anterior com a madeirinha branca, tá? Existem vários tipos de formato. O que difere o baguá do céu anterior do baguá do céu posterior são essas linhas aqui, ó. Estão vendo? Vocês estão vendo que o que eu coloquei aí na foto, as linhas são diferentes desse aqui que está na minha mão. O baguá do céu anterior, que a gente usa na porta de entrada da casa, é o que tem as 3 linhas completas aqui em cima e as 3 linhas cortadas aqui embaixo, beleza? Então, vocês sabem que essa aí é a orientação do baguá do céu anterior. E esse aqui, que é os trigramas diferentes, essas linhas aqui, elas se chamam trigramas, tá? Então, quando o trigrama não é assim como está na foto, é o baguá do céu posterior. Esse aqui a gente usa dentro de casa, é uma outra situação, tá bom? Entendido? Então, para que funciona esse baguá? Ah, e o baguá que a gente usa fora de casa, ele é importante que ele seja espelhado. Ou que ele tenha esse espelho no meio, ou que ele seja inteiro espelhado. Porque ele vai ser colocado em cima da porta de entrada para estar refletindo as energias ruins, impedindo que elas entrem na sua casa. Então, ele serve como proteção da casa. Não sabe ver a diferença, Ceci? É os trigramas, as linhas aqui, ó. O baguá do céu anterior, que você vai usar dentro de casa, ele é assim, ó. Essas linhas de baixo são assim, as 3 são cortadas no meio, e o de cima, eles são as 3 linhas inteiras. São esse aqui, ó. Esse em cima e embaixo esse aqui, tá? Beleza? Esse é o baguá do céu anterior. Acima do batente da porta. Então, por exemplo, eu sou a porta de entrada da casa, né? Vocês vão colocar ele aqui, tá bom? Em cima da porta de entrada. Vocês não vão colocar ele na porta de entrada. Por quê? Porque quando vocês colocam ele na porta de entrada, quando vocês abrem a porta de entrada, vocês vão estar jogando as energias lá para dentro da casa. E a intenção é jogar as energias ruins para fora. Então, o baguá em cima da porta, tá bom? Então, eu sou a representação da porta aqui, ó. O baguá em cima, que ele fique fixo. Próxima dica, baguá. Então, primeira coisa que vocês podem fazer na porta de entrada de vocês é proteger a porta de entrada de vocês das energias ruins. Tá colocando o baguazinho do céu anterior
lá em cima da porta. Próxima coisa, segunda coisa que vocês podem estar aplicando na porta de entrada de vocês. Posterior, então posterior para a porta? Não, para a porta de entrada da casa é o anterior. Pensa, ó, antes de entrar na casa, já é uma diquinha aí para vocês. Anterior, isso aí. Antes de entrar na casa é o baguá do céu anterior. Depois de entrar na casa é o baguá do céu posterior. Aí, a segunda dica que você pode estar usando na sua porta de entrada da sua casa. Usar um tapetinho, tá? Essas próximas coisas que eu vou falar aqui são coisas que você vai estar atraindo o Ti para sua casa, tá? Deixando a sua porta de entrada mais convidativa. Então, a sua porta de entrada hoje está assim e você vai fazer ela ficar assim, tá? Vai abrir ela para as boas energias, beleza? Então, colocar um tapetinho, pode ser um tapetinho escrito boas-vindas, ou depende, né, se vai ficar no tempo, se não vai, veja certinho, mas é muito legal você ter um tapete, porque ele demonstra o cuidado. As pessoas que passam ali na frente da sua casa, nitidamente, mesmo sem saber como que é dentro da sua casa, já olha e fala, olha, essa pessoa tem o cuidado com a casa, essa pessoa se preocupa, né? E também é legal para você estar limpando o pé, para não entrar com o sapato sujo dentro de casa. Então já é um cuidado com a sua casa. Um cuidado que você realmente tem com a sua casa e que você demonstra, você já mostra ali na sua porta de entrada qual que é o tipo de energia que tem lá dentro daquele ambiente, de cuidado, de amor, de carinho com a sua casa e com as pessoas que moram lá dentro, tá? Então o tapetinho é a nossa segunda dica. É fácil, é tranquilo. Só ver um tapete que te agrade, não tem muitas especificações sobre o tapete, mas é muito bom usar um tapetinho na porta de entrada, tá? Terceira dica são as plantas. Muito bom ter plantas ali na porta de entrada de casa, seja no hall de apartamento, no portão de casa, seja na porta, seja no caminho que vai até a porta. É excelente ter plantas. Primeiro, por quê? Porque a planta ela é o Ti vivo, ela é uma fonte de energia Ti, ela tem a energia vital nela, então é muito bom. Segunda coisa é por quê? Porque as plantas, elas atraem o Ti também, né? Então, o que acontece? Quando o Ti, ele é como se fosse uma criança, né? É aquela criança que vai se distraindo. Olha esse quadro, olha essa planta, olha essa cadeira, e quer ir. Então, tudo que chama atenção, o tapetinho chama atenção, o baguá chama atenção, as plantinhas. Então, tem várias coisas que atraem o olhar. Tudo que atrai o olhar também atrai o Ti, beleza? Então, é essa analogia que vocês têm que começar a entender. Começar a usar as coisas na sua casa, começar a ver, nossa, naquele cantinho não tem nada atraindo o olhar de ninguém. Então, consequentemente, não atrai o Ti, tá bom? Então, é assim que vocês têm que pensar. Pode ser planta viva ou pode ser planta artificial. Não pode ser planta morta, pelo amor de Deus. Essa aí é energia chá, essa aí é energia ruim, né? Planta viva ou planta artificial, tá? A planta viva sempre vai ser melhor, porque ela é fonte de energia Ti. Mas pode ser planta artificial, porque ela atrai o Ti também, tá bom? Então, por exemplo, no hall de apartamento, muitas vezes não tem luminosidade, aí não dá para ter planta viva, acaba morrendo. Então, aconteceu isso aqui no meu apartamento. Eu coloquei uma plantinha, ela morreu. Isso não quer dizer que a energia da minha casa está ruim. Simplesmente quer dizer que naquele ambiente não é propício ter plantas vivas. Então, você pode ou ver uma planta que não precise tanto de energia solar, ou usar uma planta artificial. Não tem problema nenhum. Se você tem a possibilidade de ter a planta viva, é melhor, tá? Mas se não tem, pode ser artificial sim. Você vai estar encantando o Ti naquele ambiente, tá? Então, plantinhas. Plantas muito boas para a porta de entrada. Zamioculca, lírio da paz. A zamioculca, inclusive, é muito bom porque ela é uma planta que ela não precisa tanto da energia solar para sobreviver. Ela é tipo uma suculenta, só que ela é maior, ela cresce assim, né? Então, ela tem o tamanho de uma planta normal, mas ela é da natureza da suculenta. Então, é muito bom no hall de entrada que não tem tanta luz, tá? Zamioculca. Ela é uma planta muito utilizada, eu indico bastante aqui, porque ela é muito fácil de usar, eu acho muito bonita e ela traz muitas boas energias, né, para os ambientes. Todas as plantas trazem, né? Mas eu indico bastante a zamioculca. Lírio da paz, buchinho, sabe aqueles buchinhos assim? Aquelas que fica tipo
Nem sei dizer, mas é um buchinho, sabe o que é um buchinho, né? Os buchinhos também são bons para você ter na porta de entrada. Bambu da sorte, antúrios, que é aquela planta vermelha, que é tipo um coração, assim, é bem legal. Árvore da felicidade. Essa árvore da felicidade existe a fêmea e a macho. É legal ter as duas na porta de entrada, tá bom? Então, todas essas plantas são muito boas. Plantas que a gente evita na porta de entrada. Espada de São Jorge, lança de São Jorge, plantas pontudas, plantas afiadas ou plantas com espinhos, cactos, né? Por quê? Porque essas plantas, elas não são plantas ruins, de longe. Elas não são plantas ruins. Todas as plantas são energias, são fontes de energias boas. Mas a gente evita a espada de São Jorge, a lança de São Jorge, o cacto muito próximo à porta de entrada, porque elas cortam as energias. Elas são mais plantas de proteção para você proteger, por exemplo, no quintal da sua casa, né? Mas tentar manter uma distância de uns 2 metros da sua porta de entrada para não cortar essa energia que entra na sua casa, tá? Isso é uma coisa que gera muita polêmica, isso é uma coisa que muita gente questiona, isso é uma coisa que gera muita divergência de informações. Essa é a escola de Feng Shui que eu estudo e que eu ensino para vocês, tá? Eu gosto muito, eu quero ter. Beleza, é um risco que você corre. É a orientação que eu dou para vocês, né? Quer muito ter a espada de São Jorge na porta de entrada? Coloca. Se você está sentindo que as energias da sua casa não estão tão boas, você já sabe que é uma coisa que você pode mexer, né? Que é uma orientação. Então eu vou testar, tirar, ver se melhora. Vai testando, tudo vai de testar, beleza? Elas não são ruins, de forma alguma elas são ruins. Elas são ótimas. A gente só orienta que elas não fiquem tão próximas à porta de entrada. Maravilha? E outra especificação sobre plantas, é muito bacana você ter na sua porta de entrada, se você tiver espaço, né? Em apartamento já fica um pouco mais complicado, né? Porque tem o hall de entrada, pode atrapalhar a circulação ali. Mas é muito legal você ter plantas aos pares, né? Na sua porta de entrada. Por exemplo, 2 buchinhos, 2 lírios da paz, 2 plantas iguais na sua porta de entrada. Por quê? O que isso demonstra? As 2 plantas iguais, você trabalhar os pares, você demonstra que você quer atrair energias semelhantes às suas. Então, você é uma pessoa que tem boas energias, que trabalha para estar evoluindo, que gosta dessa evolução, né? Que está trabalhando nas energias da sua casa. Então, você está colocando as coisas aos pares ali na sua porta de entrada, você vai estar demonstrando que você quer atrair energias iguais às suas, tá bom? Energias semelhantes às suas para a sua porta de entrada. Então, é muito legal trabalhar com plantas aos pares, a mesma plantinha, né? Dos 2 lados da porta, beleza? Quarta dica para você aplicar na sua porta de entrada. Esse serve ou para a porta de entrada ou para o portão. Deixar o número da sua casa bem visível, bem bonito, bem destacado, beleza? Então, por exemplo, eu moro aqui no apartamento. Em cima do batente da minha porta tem o número do meu apartamento. Não é ideal eu colocar o baguá lá em cima do número. O número tem que ficar visível. Então, deixa o número visível e coloca o baguá em cima, ou coloca do ladinho. Mas não tapar o número, né? Nem no portão. No portão, deixar o número bem visível. Beleza? Por quê? Porque o número, ele é a identificação da sua casa. É uma referência da sua casa. Então, quando as pessoas vão te procurar, elas têm que ter certeza. Eu vou procurar onde que a Denise mora. A Denise mora na Rua do Sol, número 83. E aí a pessoa chega lá na Rua do Sol, cadê o número 83? Não acho. Não está bem visível. E aí isso começa a acontecer com as oportunidades, com as chances, com as oportunidades de emprego, oportunidade de relacionamento. Começa a acontecer com a Denise. As pessoas têm dificuldade de acessar ela, de encontrar ela. Se é uma empresa também, isso é muito importante, tá bom? Então, isso demonstra como que a gente está, se as pessoas têm essa facilidade de nos encontrar, de nos acessar. Então, deixar o número sempre muito, muito, muito visível, bonito, destacado, beleza? Então, o número. Outra coisa, quinta dica, deixar a tua entrada bem iluminada, beleza? Tem algumas entradas que elas acabam sendo mais escuras,
mais escondidas, assim, né? Então, deixar a entrada da sua casa bem iluminada. Primeiro, a iluminação, ela eleva as energias do ambiente. Segundo, ela atrai o Qi. O Qi é atraído pela luminosidade, pelos sons e movimentos e pela água. Então, deixar a tua entrada bem iluminada é muito importante e muito bom para as energias da sua casa, tá? Seja o portão, seja a porta de entrada de apartamento, de casa, mas não deixar escuro, deixe iluminado, de preferência as luzes para cima, tá bom? Porque eleva a energia do ambiente, beleza? Então, bem iluminado, você vai estar demonstrando que você está aberta, que essa entrada está disponível para as pessoas, né? Que você está convidando as pessoas para entrar ali. E isso se reflete na sua vida, beleza? Iluminação. Sexta coisa, esse é muito importante, ó. Preste atenção nisso, tá? Aqui a gente já entra, não é nada que você vai colocar na sua porta de entrada, mas é prestar muito atenção, que são os bloqueios, tá? Bloqueio dentro, bloqueio fora, bloqueio atrás da porta de entrada. Bloqueio é uma coisa muito, muito, muito importante que a gente tem que começar a perceber. A gente se acostuma com os bloqueios, só que se acostumar com os bloqueios na nossa casa é se acostumar com os bloqueios na nossa vida, se acostumar que existem obstáculos nos nossos relacionamentos, se acostumar que existem coisas bloqueadas nas nossas finanças, se acostumar que existem travas, cuidar muito com os bloqueios. Tudo que seja bloqueio de fluxo, bloqueio de acesso, bloqueio, qualquer tipo de bloqueio. Se livra dos bloqueios, se livra dos bloqueios. Não é normal ter obstáculos na sua vida. Não é normal as coisas ficarem travadas. Não é normal as coisas serem difíceis. Não é normal as coisas não darem certo de primeira. Não é normal. Não é normal. Não aceite isso. As coisas têm que fluir, as coisas têm que acontecer, as coisas têm que dar certo, as coisas têm que ser boas, as coisas têm que fluir. Não é normal ter obstáculos. Não se acostume com isso. E a gente começa essa transformação pela nossa casa. Se livra de todos os bloqueios, tá? Principalmente na porta de entrada. Muita gente tem bloqueio na porta de entrada para entrar. Então, vamos pensar, né? No fluxo, beleza? Se você mora numa casa, tá? Se você tem bloqueios para chegar até a tua porta de entrada, seja um vaso, seja, sei lá, alguma coisa que você tenha que se desviar, uma planta, seja a planta que fica no chão, tudo isso são bloqueios, tá bom? Dos bloqueios, beleza? Então, o que a gente faz com os bloqueios? A gente tem que tirar os bloqueios. Não existem correções para bloqueios. Os bloqueios a gente tem que se livrar deles, tem que tirar, tem que excluir da nossa vida, tá? Então, começa aí na sua porta de entrada e analisar. Vai fazendo o fluxo, vai desde fora da sua casa e vai analisando se existe qualquer coisa que você precisa se desviar para seguir a sua vida, para seguir o seu rumo, beleza? Então, antes de entrar e depois que você entra na sua casa também. Quando você entra, você já dá de cara com algum móvel, você já dá de cara com alguma parede, você já dá de cara com alguma mesa, tem alguma coisa bloqueando a passagem, tem que ser o mais amplo possível. A entrada da sua casa tem que ser ampla, beleza? Se tiver algum bloqueio ali, se livra dele. Cuidar muito com os bloqueios. E falando em bloqueios, também tem que cuidar com a questão dos bloqueios atrás da porta de entrada. Muita gente costuma colocar coisas atrás da porta de entrada. Cabideiro, porta-chaves, coisa de sapato. Não tem problema ter essas coisas atrás da sua porta de entrada. O problema é quando isso impede a sua porta de abrir 100%. Isso também é considerado um bloqueio, tá? Então, cuidado, cuidado, cuidado com coisas atrás da porta. Se gera esse de abrir a porta e não abrir a porta 100%, é melhor não ter, tá? A porta tem que abrir 100%. Uma porta que não abre 100% é a energia que não está entrando 100% na sua casa. Se a sua porta só abre 90%, você só está recebendo 90% da energia dentro da sua casa. Se a sua porta só abre 80%, você só está recebendo 80% da energia dentro da sua casa, tá? Então, cuidado, isso também é um bloqueio.
Então, a sexta coisa que a gente analisa aqui são os bloqueios, tá? Bloqueio antes da porta de entrada, depois da porta de entrada e bloqueios que impedem a porta de abrir 100%, tá? E a sétima coisa que a gente tem que olhar para a porta de entrada da nossa casa são as dobradiças, maçanetas, tá? Porta tem que abrir para o lado certo. Tem aquelas portas que a chave gira para o lado errado ou que a maçaneta abre para o lado errado, né? Isso é ruim, isso é prejudicial, tá bom? Tem que abrir para o lado certo. Se você abre para o lado errado, o que acontece? Você está dizendo que a tua vida caminha para o lado errado, entendeu? Já na porta de entrada, numa parte que é tão importante da sua casa. Então, cuidado com maçaneta, porta, fechadura que abre para o lado contrário, tá bom? Ou até mesmo a porta. Se a porta abre, por exemplo, aqui tem a parede, né? Ao invés das... Deixa eu ver. Aqui tem a parede. Ao invés da sua porta abrir assim, a tua porta abre assim. Então, ela abre o contrário. Ela já cria um bloqueio. Ao invés de você ter a amplitude do ambiente, você já tem uma limitação. Isso afunila a entrada do Qi na sua casa, tá? Então, cuidar também com as dobradiças, maçanetas, porta rangendo, porta maçaneta enferrujada, tudo isso são manutenções da sua casa. Se você já tem esses problemas na sua porta de entrada, as tuas energias já começam a ficar prejudicadas ali. E aí as energias que fluem pelo resto da sua casa, consequentemente, já não vão ser as melhores energias possíveis. Então, muita atenção para a porta de entrada de vocês. E aí, aqui eu trouxe outra coisa que vocês podem estar usando também já, usando a minha caixinha de ferramentas aqui, ó. Olha só que bacana. Espera aí. Vocês podem estar colocando na porta de entrada de vocês é o sino de ventos. Quem aí conhece o sino de ventos? Conhecem? Isso aqui é um sino de ventos. Vocês me vêm falando aqui nas lives, mas primeira vez que eu estou mostrando aqui, tá? Esse aqui é um sino de ventos e ele serve para atrair o Qi. Por quê? Porque ele tem os sons e o movimento. Ó. Vocês estão vendo que ele está fazendo um sonzinho? Ó. Vou fazer assim. Ó, ele atrai o Qi porque ele tem sons e ele faz o movimento. Então, é legal você ter para o lado de... Pode ser tanto para o lado de fora quanto para o lado de dentro. Se é uma casa, é legal colocar para o lado de fora. Porque daí você vai estar convidando o Qi e aí ele já entra mais na sua casa. Se não tem como, se você mora num apartamento, pode colocar dentro. Porque daí ele vai estar atraindo o Qi para dentro da sua casa. Aí, agora uma coisa extra, né? Eu já trouxe uma coisa extra, que é o sino de ventos, mas mais uma coisa extra para vocês, tá? Outra coisa, um extra aqui, para quem ficou até o final da aula, vai ter dica extra. Vocês cuidarem com as quinas que apontam para a porta de entrada da casa de vocês, por dentro, tá? Não por fora. A gente não se preocupa muito com as quinas de fora, mas dentro da casa, se tem algum móvel que a quina fica apontando para a porta de entrada, ou alguma parede que a quina fica apontando para a porta de entrada, também é legal corrigir essas quinas, tá? Pode ou arredondar a quina ou cobrir ela com um lenço, com um mobile, com um pingente. Tem que descaracterizar ela, parar de apontar, beleza? Porque a quina, assim como as plantas, elas cortam a energia. E aí você já está cortando a energia que está entrando na sua casa. Então, isso é uma coisa ruim, beleza? Então, tranquilo. Então, tá aí a dica extra para vocês. Então, resumindo, quais que são as 7 dicas para atrair as melhores energias para a sua casa a partir da sua porta de entrada, para a sua casa e para a sua vida, né? Primeira coisa, baguá do céu anterior. Quando você for comprar, você compra o baguá do céu anterior. É o nome dele, tá? Baguá do céu anterior, que são os trigramas dele, essas linhazinhas aqui. Coloca em cima da porta de entrada, não na porta. Em cima da porta de entrada, tá? Espelhado, tá? Pode ser um espelho ou no meio ou ele inteiro espelhado, beleza? Primeira dica. Segunda dica, tapetinho em frente à sua porta de entrada, beleza? Um tapetinho que deixa ali bonitinho, convidando as pessoas a entrarem, mostrando que você se importa com a sua casa, cuida das energias da sua casa. Terceira dica.
plantinhas na porta de entrada, vasos de plantas na sua porta de entrada, zamilcuca, lírio da paz, buchinho, bambu da sorte, antúrio, árvore da felicidade, são plantas muito boas para você ter na sua porta de entrada. Colocar elas aos pares, uma de cada lado, também é muito bom, beleza? Quarta dica, o número muito bem visível, bonito, destacado, visível, tá? Para todo mundo enxergar com facilidade o número da sua casa ou do seu apartamento. Cor do tapete, independente, o que te agradar, beleza? Não tem cor boa, não tem cor ruim. Qualquer cor que você queira, que te agrade, você pode estar usando na entrada da sua casa. Quinta dica, iluminação. A entrada da sua casa muito bem iluminada, para elevar as energias e para convidar o Ti. Sexta dica, cuidar muito com os bloqueios. Os bloqueios até chegar na sua porta de entrada, os bloqueios depois da sua porta de entrada e os bloqueios atrás da sua porta de entrada. Sétima dica, cuidar com dobradiça e maçaneta, que elas não estejam enferrujadas, não estejam rangendo e não sejam ao contrário, com a abertura ao contrário. E aí as dicas extras. Sino de ventos perto da porta de entrada, ou antes da porta de entrada, ou depois, indiferente. Os dois atraem boas energias para dentro da sua casa. E cuidar com as quinas dentro da sua casa que apontam para a porta de entrada. Quina de móvel ou quina de parede. Se tiver, corrigir, tá? Pode corrigir ou arredondando a quina ou cobrindo a quina, colocando algum lenço na frente da quina para que a quina não fique apontando para a tua porta de entrada. Tem que descaracterizá-la, não pode ficar apontando para a sua porta de entrada.